E um outro ponto, que aí agora eu vou ser bem polêmico. A casa, tanto eu quanto a casa, nós somos contra a criminalização da LGBTfobia. A gente vai falar de acolhimento, de tolerância, de coragem, de mais uma porção de coisas, tudo relacionado ao Irã Giusti, que é o idealizador do Casa 1. Antes da nossa conversa, ative as notificações, cheque a sua inscrição, veja se você ainda é inscrito, se não é, porque às vezes as pessoas não sei o que acontece, a inscrição está sendo cancelada. Então cheque a sua inscrição, as notificações, ao final do vídeo mande o seu comentário e compartilhe o conteúdo. Fala do Casa 1, Ira. Sim, a Casa 1 ela é uma república de acolhida para jovens que foram expulsos de casa por orientação afetiva sexual ou identidade de gênero. Chega lá e vai ter um espaço para dormir. Se você estiver dentro do perfil, obviamente, Sim. Porque a gente tem uma demanda muito grande, então a gente teve que estabelecer, inicialmente, bastava você ter sido expulso de casa. E aí hoje a gente tem uma série de outras características para a gente conseguir, porque precisava de algum tipo de filtro, por questão de volume mesmo. A gente tem uma média de 8 solicitações por semana. E aí eu tenho 20 vagas. Então é isso, né? A gente tem que estabelecer. E é uma casa. É uma casa. Tem onde dormir. Tudo. Dormir, alimentação, todas as refeições, tudo gratuito. De onde você teve essa ideia, Ira? Então, na verdade, eu recebia jovens expulsos de casa no meu apartamento. Tá. Lá em 2015. Eu sou ativista, militante já há 10 anos. E eu sempre participei de coletivos, grupos, iniciativas. Mas eu também senti um pouco de necessidade do que fazer individualmente mesmo, né? Então, assim, quando a gente vota em determinado político, ou imagina uma determinada política e um segmento, a gente costuma colocar isso na mão do outro, né? E eu? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em transferência de renda, é só uma política pública mesmo? Não, eu acredito na prática, então eu acredito em salários igualitários, eu acredito em muitas coisas e era isso, eu me vi cheio de privilégios, morando sozinho, com 24 anos eu morava sozinho num apartamento na região central da cidade de São Paulo. E a ideia da casa, na verdade, ela nada mais era do que uma ampliação do meu apartamento. Eu queria migrar de um apartamento para uma casa para ter um cômodo a mais para essas pessoas, mas aí eu me empolguei um pouquinho demais e fiz a república inteira, assim. Mas então, me chama muito a atenção, porque você colocou a sua vida em função desse ideal. Uma coisa é eu ajudar ali, tá? Outra coisa é eu colocar minha casa, minha vida, toda a minha estrutura em função disso. Passou muito também pelo meu espaço profissional, assim. Eu passei por veículos, mas quando, assim, migrei das áreas de relações públicas para publicidade. Passei por grandes agências, depois eu migrei para o jornalismo. No jornalismo eu fui de portal para veículo novo, vindo da gringa, que era super o futuro da comunicação, a estrutura. E aí eu fui ver que, na verdade, assim, era tudo mais ou menos o mesmo balaio. Eu não me sentia confortável 100% naqueles espaços, eu não acreditava no que eu estava fazendo. E, ao mesmo tempo, eu já tinha repertório suficiente e uma dinâmica de vida que me permitia apostar em alguma coisa. Me organizei financeiramente para passar 6 meses dedicado ao projeto e depois sair caçando freela e para ir estruturando e até garantindo a manutenção do projeto. Hoje você tem Ambev, você tem grandes empresas PepsiCo, a gente tem Hornet, tem algumas outras empresas que articulam junto. Não é o máximo você ver essas grandes empresas estabelecendo parceria com você no projeto deles? Gosto muito, eu acho importantíssimo, mas acho que ainda a gente precisa caminhar em muitos pontos. Como assim, Dan? Eu acho que no primeiro momento a gente precisa entender efetivamente o que é diversidade. Então a gente precisa começar a lutar efetivamente por cotas raciais dentro das empresas. A gente precisa lutar por um processo de educação e formação dentro dessas pessoas da empresa. A gente, como movimento LGBT, a gente precisa lutar por um processo de cotas para pessoas trans em mercado de trabalho e educação. Então, a gente precisa rever um pouquinho
como é a nossa movimentação. Uma das coisas que a gente fala muito na casa é que, assim, não existe um perfil da LGBT que é expulso de casa, né? Todo mundo, acontece em todas as classes sociais e gênero. Agora, se você é um menino branco, de classe média alta, que fez um intercâmbio, você vai dar aula no cursinho, você vai dar aula de inglês particular, você arranja um lugar. Então, quem vai chegar até a Casa 1 é um recorte muito específico. São pessoas negras, periféricas, com um baixo grau de escolaridade, que realmente não vai ter ninguém, que realmente não vão ter possibilidades. A casa é a última A casa é a última esperança. Assim, tem mais uma depois, é a rua. Irã, como é que é o acolhimento psicológico dessas pessoas? Gigantesco. A gente tem faz um sozinho? time... Oi? Você faz sozinho? Não, tem um time gigantesco, assim. A gente tem muita sorte que com a visibilidade do projeto, a gente recebeu muita gente e muitos bons profissionais. Então, hoje a gente tem 3 coordenadores a gente chama de GT, né? Que são os grupos de trabalho, do GT de saúde mental. Eles fazem um atendimento, a triagem com esses moradores. E a gente faz uma coisa chamada planejamento de vida. Cada morador recebe 3 folhas e vai ter ali um monte de pontos da vida deles que vão tratar. E semanalmente, esses 3 psicólogos vão abordar um desses temas. Além disso, depois eles podem ter uma conversa individual com esses psicólogos. E essa conversa, ela vai ser uma conversa mesmo, não um atendimento, porque casa não é lugar de médico. E aí, tudo isso veio da sua cabeça, né? Foi junto, isso sendo formatado junto com eles. E aí, se eles tiverem interesse, a gente tem uma rede de 17 psicólogos voluntários que a gente triou, selecionou, que atende em consultório. Fora isso, tem uma roda de mediação de conflito aos sábados. E a gente também tem os ATs, que são os atendimentos terapêuticos, que são profissionais que vêm para ajudar os moradores e moradoras a se movimentar. Quem cresce na periferia, quem está num espaço muito longínquo, não consegue nem se movimentar e transitar. Como assim? A pessoa não conhece, ela nunca esteve no centro. Ela nunca teve uma entrevista de emprego. Ela tem 18 anos. Ela não sabe ir numa unidade básica de saúde fazer um exame. Então, transitar é transitar mesmo. Transitar é sair mesmo. E andar de um lado. Olha, Irã. A gente tem, por exemplo, no caso dos homens trans, não só na casa, mas em todo o movimento, 90% de todos os homens trans chegam na vida adulta sem nunca ter ido a um ginecologista. Porque a ginecologia já é um processo bastante agressivo, né? Muitas vezes, dependendo do profissional, os homens trans muitos chegam na vida adulta sem nunca ter feito. E aí, como vai ser para ele pela primeira consulta ginecológica? Hoje são quantas pessoas na casa? A gente está com 17 moradores. Em média, eles ficam quanto tempo lá? São 3 meses, é o tempo máximo. A gente tem alguns que ficam menos, que realmente conseguem se organizar em coisa de 1 mês, porque a ideia é ser uma casa de passagem mesmo, e tem alguns que acabam ficando mais, que aí são geralmente por questões de saúde, clínica, mental, e aí vocês estruturação, a gente aumenta um pouquinho o tempo, se também percebe que está dentro do nosso, né, do nosso poder ali, conseguir ajudar essa pessoa, ela vai com certeza continuar. E pode falar do projeto do asilo? O asilo. Tem o Centro Cultural. Tem o Centro Cultural. Exposição, show. Exposição, todas as oficinas, a gente tem um ateliê, salas de aula, aula de inglês, cursinho preparatório para o Enem, a gente tem uma programação gigantesca, tudo gratuito. A gente funciona das 10 às 22 de segunda a segunda, então a gente tem bastante programação. E aí, uma das nossas perspectivas é assim, hoje a gente recebe jovens entre 18 e 25 anos. Menores a gente não pode por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é por isso que a gente funciona das 10 às 22, para a gente ter um espaço de segurança para esse menor de idade poder ir. Então, assim, a situação não está muito boa na sua casa, a gente não pode, obviamente, atender clinicamente, com os psicólogos, mas, assim, ele está autorizado a fazer oficinas, ele pode fazer o cursinho para o Enem. Então, a gente tenta oferecer um espaço seguro para essa pessoa. E aí, a gente também tem algumas solicitações de pessoas idosas, em especial mulheres trans, que acabam tendo que retransicionar. Então, que é retransicionar? Ela vai tirar o peito, ela vai parar de tomar hormônio, ela vai cortar o cabelo, ela vai voltar para aquela figura masculina que ela era antes de começar a transição. Para quê? Para conseguir um espaço que ela seja respeitada,
Então, assim, Então é uma agressão, sim, mais uma agressão. Exato, elas não têm espaço dentro dos abrigos públicos, elas não têm espaço dentro de asilos, então a gente entende como uma demanda meio urgente, assim. E os próprios homens gays, né? Não é porque você é idoso que não tem mais homofobia no espaço que ser você pior. vive. Exato. Deve ser pior. Então é isso, numa época em que a gente vai discutir sexualidade, por exemplo, na terceira idade, onde a gente entende que existe, onde a afetividade e a sexualidade Estão presentes? está presente. Não existe dentro do universo LGBT quando você está falando em LGBT em terceira idade. Para encerrar, antes da sua pergunta, eu queria falar um pouco da militância, porque às vezes eu observo e acho que é tudo muito fragilizado, muito segmentado. Eu acho que essa divisão interna mais atrapalha do que ajuda. Você tem essa visão também? O que você acha disso? Na verdade, eu acho que não é a compartimentação ou de ideologias ou da própria sigla. Eu acho que o que torna muito frágil é que a gente não tem uma militância nossa. Como assim? A gente importou uma militância dos Estados Unidos e da Europa lá atrás, nos anos 70. Então, as nossas pautas, quando a gente fala assim, as nossas pautas são brancas, elas são de elite. Por que isso? Porque nunca foi levado em consideração uma pauta brasileira, nunca foi levado em consideração Latinoamérica. Então, a gente importa políticas, a gente importa teorias. Hoje a gente, por exemplo, quando a gente fala de movimento queer, quando a gente fala de estruturação e debate de gênero, que são importantíssimos e tem que ser estudado muito, de Judith Butler em nossos corações, mas assim... Tá, e cadê a realidade? Cadê a gente falando do LGBT da periferia, da gente falando de espaços culturais e espaços que essas pessoas ocupam? A gente não fala, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem essa própria estruturação onde vai se falar do que é ser LGBT no cinturão da Bíblia, né? Do que é ser LGBT em São Francisco. E aqui, a gente não fala como é ser LGBT no Norte, a gente não fala como é ser LGBT no Nordeste. A gente sabe e a gente entende o que é ser LGBT no eixo Rio-São Paulo, e se você é classe média alta. Então, eu acho que a gente está começando a falar, a gente está começando a pensar um pouquinho nisso, mas é urgente. E um outro ponto, que aí agora eu vou ser bem polêmico, é o fato, tanto eu quanto a casa, nós somos contra a criminalização da LGBTfobia. Que é um ponto que é a grande pauta, né, da comunidade, a criminalização. Mas a gente entende que criminalizar qualquer coisa no sistema que a gente tem hoje é a gente dar mais poder para o Estado ser opressor dentro das parcelas que ela é opressora. Num bom e claro português, não vai ser o dono de um estabelecimento nos Jardins que vai ser preso se cometer um ato de homofobia. Vai ser o segurança negro de uma empresa que vai ser preso se ele sofrer uma fobia. Agora você... Entende? Então a gente defende a tipificação, a gente depende assim, teve uma agressão homofóbica, tem que ser tipificado, a gente precisa de dados, a gente precisa entender por quê. A gente tem que pensar em outras estruturas, mas assim, não dá pra gente pensar em encarceramento, não dá pra gente pensar em processo punitivo. De novo, vamos ao mesmo exemplo do dono do restaurante dos Jardins. Vamos trabalhar com multa. A multa vai ser de R$100 mil. O que é R$100 mil para o dono de um estabelecimento nos Jardins? Agora, o que é R$100 mil para um segurança negro que trabalha numa empresa? E aí é isso, assim, a gente teve desde a abertura da casa, eu tive já 72 moradores e moradoras. Porque é 3 meses, então alguns ficam mais, alguns ficam menos. Desses 72, 90% era negro. Eu não tenho como ignorar um recorte de classe. Eu não tenho como não estar cada vez mais próximo dentro do movimento. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo em políticas públicas, quando a gente fala de militância, a gente fala de luta, a gente sempre vai mais para o movimento feminista, a gente sempre vai mais para o movimento negro do que do próprio movimento LGBT, porque as pautas, os debates, as estruturas do movimento LGBT hoje não estão atendendo a minha demanda. A última parte da entrevista, você, se quiser, tem o direito de fazer uma pergunta para mim. Se quiser. Em que momento você se aproxima da comunidade LGBT e o que ela representa para você?
Eu praticamente nasci dentro da comunidade LGBT. Ai, que bom que você fez essa pergunta. Quando eu era menina, os meus pais sempre tiveram amigos gays. E, assim, eu me toquei que eles eram gays depois que eu cresci, porque eles eram amigos dos meus pais. A gente notava ali uma diferença de comportamento, uma diferença de humor, né? Eu morava no interior, eles moravam aqui em São Paulo, então quando a gente vinha, ficávamos na casa deles, a gente notava que eram outras músicas, década de 70. Eram outras músicas, eles dançavam na sala, um entre sai, era muita pluma, eles eram muito engraçados, divertidos. E quando eles iam para Rio Preto e faziam os mesmos programas que a gente fazia. Íamos à missa, íamos ao clube, íamos almoçar, né? E eu nunca notei nenhum olhar, eu nunca notei nada. Eles eram amigos dos meus pais. E tinham ali as características deles, a gente se divertia e tal. Até que um dia, devia ser 85 mais ou menos, o mais legal de todos, o mais afetuoso, o mais divertido, que era o tio Milton, ficou doente. E a notícia que chegou é o seguinte, ele está muito doente, ele tem uma doença muito estranha, mas ele tem que ficar isolado. Uma semana depois, nossa, o tio Milton melhorou muito, dias depois ele morreu. AIDS. Aí que eu comecei a me tocar, até me arrepia, aí que eu comecei a me tocar, porque aí veio o seguinte, olha, o tio Milton morreu, mas não fala não. Aí que eu comecei a me tocar que tinham assim, algumas coisas que não poderiam ser ditas, que era um certo mistério, era uma coisa, um misto de vergonha, com medo, com estranhamento, porque ninguém sabia o que era, e os outros, né, porque tinha o tio Milton, o tio Jorge, eles moravam todos numa casa na Luz, belíssima, uma casa assim toda linda, restaurada. Aí que eu comecei a me tocar que tinha alguma coisa de muito estranho, mas por que não pode falar, né? Junto com tudo isso, eu sempre tive amigos na escola, por isso que eu sempre questionei essa história de minoria. Eu sempre, em todas as minhas as classes de sala que eu frequentei, sempre tinham pessoas que são meus amigos até hoje e que depois se descobriram gays, lésbicas, tal. Então, isso fez parte da minha vida. E eu acho que é por isso que eu entro tanto nessas discussões, mesmo sendo hétero e tal, porque faz parte da minha vida, faz parte das minhas memórias. Me alonguei demais na resposta, né? Mas é que, então, por isso, foi assim. Entendi. Então, foi isso. E eu não consigo entender, entendeu? Por exemplo, por que um tio Milton, se tivesse aqui, não poderia estar com a gente, com as roupas que ele gostava cantando, né? Eu não entendo, até hoje eu não entendo. Por que o prazer de alguém, o gosto de alguém, o jeito de alguém pode ser tão ofensivo? Sim. É isso. Ai, obrigada, adorei, lembrei do tio Milton. Que bom. Muito obrigada. Gostou da entrevista? Obrigado, adorei. Para mim foi uma aula. Obrigado. Nossa, que aula! Uau, tá todo mundo aqui, ó, paralisado. Desculpa. Não, maravilhoso, mas não, é maravilhoso, Irã, porque você conduz a gente para uma linha, tem a liberdade de falar em nome de todo mundo, você conduz a gente para uma linha de raciocínio muito lógica, mas que a gente ainda não tinha passeado. Sim. Né? Aí a hora que você traz e que a gente vai comprar, nossa, mas é mesmo, é verdade, né? Vai abrindo assim umas janelas, arrasou. Obrigado. Eu que agradeço.